Boa tarde e bem-vindos. Eu sou Joseph Marques, diretor da Chambre, a Câmara Brasil-Suíça, e é um prazer recebê-los para mais uma conversa com associados e membros da nossa comunidade bilateral. Nosso objetivo é dar maior visibilidade aos nossos associados, compartilhar suas experiências e conhecimentos e promover um diálogo produtivo entre todos os associados e interessados na relação Brasil-Suíça. Hoje temos o prazer de receber a doutora Heloísa Slav, advogada e sócia fundadora da Slav Advogados de São Paulo e Genebra. A Heloísa é especialista em Direito Comercial, Comércio Exterior e Trade Finance, temas que discutiremos com ela hoje. Boa tarde, Heloísa, bem-vinda à Chambre. José, obrigada pelo convite, é uma honra poder participar dessa entrevista consigo e poder contribuir um pouco com o meu conhecimento e a minha experiência para todos os membros da Champ. Temos bastante para cobrir e talvez devemos começar pelo princípio. Faça, por favor, um resumo rápido do seu percurso, origem, estudos, trabalho, São Paulo, Genebra, para a gente a conhecer melhor. Bom, eu tenho origem no estado de São Paulo, me formei em Direito em 2002 na Universidade Paulista. Comecei a trabalhar no setor de comércio exterior em 98, logo no início da minha faculdade. E até então decidi ficar nesse setor na área jurídica, são muitos anos, né, de 98 a 2021, eu tenho focado nessa área. A parte de estudos, em 2015 eu terminei meu mestrado em Direito de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, do início da minha carreira eu trabalhei em diferentes companhias, né, que chamamos de trading companies, são empresas comerciais que focam no mercado de comércio exterior, em diversas commodities, né? Quando a gente fala em commodities, são principalmente os produtos que são matérias-primas utilizadas, seja na área de produtos agrícolas, seja na parte de minerais, a gente tem muita atuação das empresas nessa área, parte de energia, que engloba também a parte de combustíveis, e, e tenho focado desde então nesse setor, que é um setor que lá atrás, em 98, 99, o nosso país ainda tinha uma regulação aduaneira e cambial muito fechada, né, para o mundo. Isso foi, ao longo dos anos, sendo flexibilizado, o Brasil se tornou uma grande potência, e não só se tornou, mas como continua sendo uma grande potência para exportação, especialmente de diversos produtos. Os produtos agrícolas realmente são muito relevantes para a pauta de exportação brasileira, e foquei nessa área. Passei, então, 7 anos atuando em empresas comerciais no departamento jurídico, mas dando assistência para as áreas comerciais e financeiras, onde o principal desafio do advogado é tentar conciliar as demandas da empresa, das operações que são cada vez mais sofisticadas e inovadoras, tentando trazer essa relação dentro de uma cadeia de negócios que é muito extensa, começa do produtor e vai até o consumidor final num outro país. Então, são diversas relações interligadas, de uma certa forma, nessa cadeia de negócios. Depois, em 2005, eu decidi ir para a área de escritórios de advocacia, porque eu tinha essa vontade de poder aprofundar ainda mais a minha atuação, porque as atividades dentro de um departamento jurídico de uma empresa, ela tem um enfoque que é o core business, é o principal negócio da empresa. Então, eu achei que essa minha experiência dentro de empresas pudesse corroborar e contribuir para o mercado em geral, e fui para a área jurídica no sentido de atuar com escritórios de advocacia. Eu fui sócia de um outro escritório antes de constituir o meu escritório. Slav Advogados foi constituído em final de 2009, início de 2010,
Então, já estamos no mercado há praticamente 11 anos já, para ser bem precisa. Nessa atuação, o meu principal enfoque foi assessorar principalmente os bancos, fundos internacionais, empresas internacionais que têm interesse, tinham e continuam tendo interesse em investir no nosso país. O nosso país ele ainda tem todas as questões de controle de fluxo cambial, controle aduaneiro, então o fluxo de mercadorias. Então, assim, é inevitável que essa questão regulatória acaba impactando o conhecimento e a forma como investir no nosso país. E para isso eu entendi que seria muito importante essa contribuição para que essas empresas estrangeiras, esses investidores alternativos, os bancos que atuam nessa área pudessem ser bem representados, pudessem entender, compreender o nosso ambiente de negócios, onde eles estão investindo, sentir essa segurança do ponto de vista jurídico, porque sofrem aí uma questão de assimetria de informação por estarem em países distintos, muitos não têm escritórios de representação no nosso país, o que acaba tendo uma distância muito grande entre o mercado ali, efetivamente, o que está acontecendo no mundo real e a distância que eles estão em um outro continente, do outro lado do oceano. E tudo isso, a gente, como advogado de negócios, a gente tenta de alguma forma, equalizar essa distância, essa equação, de forma que eles possam se sentir seguros, ao mesmo tempo ter aí um olhar jurídico para uma mitigação de riscos, para que eles possam investir no nosso país e continuar acreditando que o nosso país realmente é uma potência muito importante para o mundo e que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, tenho atuado desde então como Slave Advogados e em junho de 2020 eu decidi internacionalizar minhas atividades, porque desde 2006, eu venho para Genebra. Genebra é um polo de atividades financeiras para o mundo inteiro, na realidade, toda a expertise de trade finance, ela tem uma relevância muito grande em Genebra, os principais bancos europeus, bancos internacionais em geral, de pequeno, médio, grande porte, estão estabelecidos aqui. A rede eu diria, de profissionais especializados nessa área aqui, ela é muito forte, então, assim, tem uma expertise muito grande que a gente acaba, de Genebra, promovendo o Trade Finance para todas as economias, inclusive e principalmente as economias em desenvolvimento. E eu decidi vir para cá, expandindo a minha atuação, ou seja, de forma que eu pudesse estar mais presente onde as decisões são tomadas, porque existe uma forma que a gente, como advogado, na parte de estruturação de negócios, a gente pode contribuir com a modelação, a modelagem dos negócios que estão sendo previstos para determinadas operações, e o Brasil obviamente, continua sendo um país que tem todas as características que essas economias que desenvolvidas buscam trazer e aprender e trocar enfim, originar negócios e por aí afora. Então, eu estabeleci minha empresa aqui, a Slave Business and Law Consulting, em junho de 2020. Estou residente na Suíça, mas mantenho meu escritório em São Paulo com a minha equipe. As facilidades que a tecnologia nos promove hoje é muito importante, né? Nos promovem hoje é muito importante, porque a gente consegue estar em tempo real com a nossa equipe, com os clientes, fazendo reuniões online, que eu acho que com o Covid isso ficou comprovado que é possível, que a gente consegue, mesmo que você ainda perca um pouco aquela sensação de estar presente, de ter aquela relação mais humana presencialmente, mas eu acho que ainda assim a gente conseguiu e vem conseguindo superar com louvor essa fase. E continuamos trabalhando, promovendo negócios, assessorando os clientes, tentando contribuir com a nossa experiência, de certa forma. Você não deve ter dias típicos, ou seja,
todo dia traz novos desafios, mas talvez para entender um pouco mais o que você faz e o Sim. leque de serviços que você presta, talvez examinando um dia da sua semana, tente ilustrar dois ou três serviços, prestações que você Certo. faz nessa área. Tá. Então, se eu pegar como exemplo o dia de ontem, né? O dia de ontem eu comecei revisando diversos documentos de uma operação estruturada com fundo no Brasil, envolvendo a área agrícola, com instrumentos jurídicos que são pertinentes para esse tipo de estruturação, visando a mitigação dos riscos da operação, para que ela possa ser financiada, desembolsada para o tomador dos recursos, que é o produtor rural, que é a empresa comercial brasileira. Então, uma boa parte do meu dia ontem foi revisando documentos, entendendo os riscos, porque a minha atuação acaba sendo focada para mitigação dos riscos e em favor do investidor ou do financiador na cadeia de negócios, né, para que a gente consiga sempre promover com excelência não só as operações, mas o nosso país enquanto país investido. Participei de duas conferências com clientes, ajudando-os a compreender outras operações e como eles poderiam, aonde eles poderiam ter alguma simetria de informação que eles pudessem não estar verificando corretamente os riscos aonde eles estão, que eles estão avaliando para aprovar uma determinada operação. Especificamente, esse é um fundo estabelecido em Londres, e, assim, foi bem interessante a discussão, porque muitas questões ainda que não são refletidas num balanço ou, de uma certa forma, ainda não estão disponíveis numa demonstração financeira, mas que podem, sim, já gerar um impacto de solvabilidade da empresa ou dos títulos que estão atrelados e lastreando uma determinada operação que, normalmente, a gente poderia avaliar como uma operação de securitização. Tudo isso acaba que eles não têm esse domínio de entender aonde pode ter alguma fragilidade que eles não estejam percebendo. Então, essa questão da percepção para que, ok, eu entendo o risco, eu compreendi, eu sei que ele existe, e aí cabe ao meu comitê decidir se ele quer ou não correr esse risco. Então, acho que o nosso papel também é esse, né? Do lado do negócio em si, como eu venho dessa área, eu entendo muito bem os riscos operacionais, os riscos que estão atrelados não só à operação do ponto de vista jurídica, né, mas em relação ao produto, por exemplo, eu acho que essas são as situações que eu hoje tenho conseguido agregar e faz parte do nosso dia. É, revisei algumas petições, que eu ainda tenho uma área ainda de saída do contencioso que eu fiz pelos últimos 10 anos, né? Quando eu fui meio que compelida a fazer essa área, porque em 2009 a gente teve o problema do subprime, com todos os problemas financeiros que acabaram reverberando nas operações no país, e muitas operações não foram cumpridas do ponto de vista de pagamento dos empréstimos internacionais, então ainda tenho alguns resquícios dessa área, mas foi isso. Trabalhei uma média ontem de umas 10, 11 horas, saí tarde da frente do computador, mas tudo Imagino. certo. Finalizei meu dia com louvor, graças a Deus. Você tocou há minutos a importância da Praça de Genebra e o mercado suíço. Ahm, Queria que você voltasse a esse tema e falasse um pouco mais da importância da Praça de Genebra, do mercado suíço, para a área de trade finance e commodities, e do outro lado, salientar as características do mercado brasileiro, ou seja, o mercado do outro lado. Um, Como é que você vê a importância desses dois países e, em particular, a praça específica de Genebra? Como eu disse, Genebra
especialmente liderada pelos bancos, né, que estão estabelecidos aqui, enfim, são inúmeros os bancos, bancos suíços, bancos europeus, que têm essa expertise, que têm como core business na área de financiamento a corporações, as estruturações de negócio envolvendo commodities, né? Então, esses bancos, eles acabam tendo uma análise do ponto de vista de corporação, claro, parte de governança, a parte de números, a parte contábil, os balanços, as demonstrações financeiras, nível de endividamento, quem são os seus principais clientes, isso faz parte de uma análise que a gente até pode chamar balance sheet finance, ou seja, financiamento com base em balanço. Normalmente o mercado fala que isso, se você conceder um financiamento somente com essas características, é basicamente um clean finance, ou seja, você não está, de fato, estruturando uma operação, mas a partir deste mercado é que outras empresas que talvez não consigam somente com base na sua capacidade financeira e os números e os indicadores de endividamento versus ativos que a empresa tenha, conseguir os financiamentos diretamente. Então, a gente tem como mecanismo de solvabilidade, ou seja, de liquidação do financiamento concedido, o produto que está sendo financiado. E a Praça de Genebra tem muitos profissionais dentro desses bancos, seja na parte financeira, na parte de negócios, os officers que vão a campo para fazer essa identificação das necessidades em diversas economias, onde tem como premissa o financiamento de uma determinada produção, de um determinado produto, e esse produto, ele vai servir durante todo o processo da sua, desde a produção, da sua industrialização, dependendo do tipo de produto, a sua exportação e depois a sua aquisição no outro mercado, ele vai ser o lastro da operação até ele se tornar monetizável e os recebíveis decorrentes dessa operação serão utilizados para liquidar a operação financiada. E, obviamente, que tudo que se avalia é que, obviamente, essa é uma operação rentável, então, quem recebeu o determinado financiamento lá atrás para começar a investir na produção vai ter o seu retorno mediante a liquidação da operação e o seu lucro volta, o que vai sobejar dessa operação, volta para a empresa. E isso é um mercado que ele é dominado pela Praça de Genebra. Já foi muito importante o mercado nos Estados Unidos, mercado de Nova York, mas não vejo hoje porque muitos bancos europeus acabaram estabelecendo suas subsidiárias através de Nova York para que fossem responsáveis para todos os investimentos da América Latina, né? América do Sul, especialmente, incluindo o nosso país. Só que depois, como eu disse, da crise de 2009, todos, ou a maioria, o mais muito importante, um número muito relevante desses bancos retornaram para a Europa e Genebra passou a ser um polo muito importante para essa área. Então, acredito que seja um mercado que ainda esteja, claro, cada vez mais se aprimorando, porque a gente tem novas tecnologias todos os dias disponíveis para isso, né? Mas, com certeza, hoje tem uma inteligência muito importante aqui que está exportando conhecimento para o mundo inteiro. Okay. Na parte de operação de operações, que a gente chama de operações estruturadas de financiamento ao comércio internacional. São várias estruturas que você pode implementar em diversas fases da cadeia de negócios, diante do risco, do perfil da empresa tomadora, do perfil do banco, se ele tem apetite por mais riscos, menos riscos. E digo que para o nosso país, para o Brasil, Genebra, enquanto praça financiadora, é muito importante e muito competitiva do ponto de vista
custo financeiro das operações, né? Porque os juros praticados no mercado internacional, comparado com as taxas que a gente vê apresentadas pelos bancos brasileiros, e é uma realidade, eu não estou fazendo nenhuma crítica subjetiva, ela é constatada, que as taxas de juros são extremamente é, no Brasil são extremamente caras comparado com o mercado internacional. E ainda assim, para o mercado internacional, o Brasil é um mercado sólido, onde eles podem investir, conseguir remunerar muito bem o capital que eles estão aportando no nosso país, através de empréstimos, de financiamentos. E, por outro lado, a gente se beneficia também de uma taxa de juros muito atrativa, que faz sentido, porque as operações comerciais as margens são muito apertadas, né? Porque a gente está tratando de commodities ela tem um perfil de precificação global, então, assim, as grandes margens talvez não vai ser nem na compra e venda, vai ser num aspecto logístico que a empresa tenha, que ela consiga dar um diferencial, agregar um valor na sua margem comercial, mas, de fato, o mercado dos financiadores internacionais para o nosso país, ele é muito importante, porque realmente traz uma competitividade enorme e também supre essa assimetria de informações e de riscos que existem entre um exportador que está no Brasil e um comprador que está em Dubai. A diferença de fuso horário já é um grande problema. Então, assim, a Praça de Genebra, ela está também fisicamente, do ponto de vista geográfico, muito bem estabelecida, porque acaba conseguindo atuar com essa diferença de fuso horário para conseguir equalizar todas essas questões que a gente lida no dia a dia, né? Uma parte importante dos associados da Chambre são empresárias mulheres, executivas. É. E como é que você vê a participação de mulheres nessa área de trade finance, de commodities, de financiamento, áreas complementares, em termos de participação, o número de profissionais liberais, executivas, liderança, a possibilidade ou a existência de redes de networking, etc. Como é que está esse ambiente? Ah, olha, primeiro assim, esse mercado é um mercado majoritariamente masculino. Então, isso é constatado, tanto na parte do mercado financeiro quanto na parte comercial, né? Claro que existem mulheres com posições de executiva, diretoria, que vêm cada vez mais galgando suas posições. Eu acho que também tem uma agenda, né, de tentar dar uma equidade nessas posições pro gênero feminino, e eu acho que tem sido cada vez mais, tem crescido, Joseph, eu acho que tem crescido. Eu entendo também que a nossa questão aqui ela tem que ser principalmente meritocrática, né? Não só pelo fato de gênero, mas também a pessoa que tem que alcançar essa posição, ela tem que ser capaz, ela tem que ter uma série de é, competências multidisciplinares para atuar nessa área, né? Então, eu acredito que tendo, no meu caso, né, tendo esse conhecimento, eu não vejo por que não. Eu mesma venho desbravando minha atuação. Já sofri discriminação? Já sofri discriminação. Isso acontece, mas não é um impeditivo para você chegar onde você quer. Você tendo competência, você vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Muitas vezes falam, mas a mulher vai ter que trabalhar muito mais para comprovar isso. Pois é, talvez vai precisar ter essa dedicação maior para conseguir se diferenciar e entre, ele ou ela, bom, mas ela, não, então vamos com ela, entendeu? Então, assim, a gente tem que acabar se sobressaindo de alguma forma, já que existe, sim, ainda uma certa resistência em determinadas posições
para que as mulheres tenham essa liderança, né? Mas eu acho que está crescendo, o mundo está cada vez buscando atender essa pauta, e eu sempre tentei me reinventar para conseguir atingir os meus objetivos, e isso nunca foi impeditivo para eu conseguir chegar onde eu estou. Ok. Então, eu acho que existe sim, tocando no ponto, né? Hoje, por exemplo, existe uma associação aqui só de mulheres na parte de shipping e de trading, em Genebra, ela também está no Brasil, eu sou membro dessa associação, e a ideia, é claro, a gente sempre se ajudar e tentar trazer essa unidade, fazer também essa troca de experiências e tentar mostrar também para o mundo masculino que somos capazes e estamos dispostas a trabalhar arduamente, ter essa atuação de uma forma muito serena, muito é, racional também, porque se espera que sejam tomadas decisões. Então, assim, eu acho que isso tem sido cada vez mais um objetivo que nós, de alguma forma, estamos conseguindo atingi-los. Assim espero, Ótimo, né? ótimo. Para finalizar, queira compartilhar conosco as suas primeiras impressões da Câmara, da Chambre, e mais importante, qual a sua visão? Como é que você vê o papel da Chambre junto à comunidade empresarial local, o mercado Uhum. brasileiro, profissionais liberais, executivos? Como é que você acha que a Chambre pode aportar valor e prestar serviço à comunidade empresarial brasileira e suíça? Olha, primeiro, eu acho que estando em Genebra, Chambre, estando em Genebra com um público ultra qualificado no seu board, traz uma grande segurança para empresários brasileiros que queiram ter essa maior inserção no mercado suíço. É, e também a Champ consegue fazer essa ligação, ou seja, essa interlocução com o mercado suíço, com as empresas que aqui estão estabelecidas. Eu entendo que cada vez mais é inevitável, porque todas essas relações, elas são relações interdependentes, o Brasil e a Suíça, eles têm uma relação muito importante, então a Chambre, ela tem uma excelente oportunidade de fazer essa interlocução entre esses players. Eu entendo para a área que eu atuo, que a gente discutiu aqui, que a Chambre possa, diante dos seus conhecimentos aqui da Suíça, de empresas que têm grandes tecnologias, não seja no setor financeiro, seja na parte de tecnologias, que está sendo uma revolução, né, no mundo atual, no mundo financeiro em geral. Eu não, né, a gente escuta todos os dias as fintechs, as insurtechs e por aí vai. Então, eu acho que a gente tem como promover, através da Chambre, uma atuação assim bem proativa para trazer essa parte de inovações tecnológicas na promoção de, por exemplo, o que está em voga e está em muita voga hoje as discussões nas instituições financeiras de se trazer uma fase de transição para os financiamentos em operações sustentáveis. Então, a gente tem ouvido muito a todas as instituições financeiras querendo olhar para as políticas de transição, como as empresas estão se adaptando para o desenvolvimento sustentável das suas atividades, para a parte de governança, para a parte social, e essas tecnologias, de uma outra forma, podem compor essas análises de forma a trazer informações em tempo real, coleta de dados massiva por
por região, por economia, por produto, e tudo isso de uma forma que a gente tem ouvido falar nos processos de digitalização em tempo real, disponível, crível, de forma que isso possa contribuir para a compreensão do mercado investido, né, onde essas instituições financeiras acabam aportando os recursos, tendo um histórico que possa dar segurança ou pelo menos uma parametrização para as avaliações de riscos. Tudo isso pode ser promovido através de discussões com empresas de tecnologia, porque de uma certa forma as empresas de tecnologia têm que entender o setor que eles estão promovendo produtos de tecnologia que são customizados para essa demanda. Então, acho que assim, se eu pudesse sugerir ou provocar aqui uma discussão, eu diria que seria muito importante a gente trazer para um debate um player do mercado financeiro, um da área de tecnologia, um da área de trade, até um de uma parte mais de produção mesmo, porque existem as tecnologias na Suíça, já estão muito bem estabelecidas para essas áreas. Eu acho que assim é uma questão de criar-se uma plataforma integrada, onde isso não vire somente uma questão pontual de um determinado produtor ou de uma determinada de um determinado setor, mas que possa ser conjugada para que isso vire também informações para mitigação de riscos, para gerenciamento de dados e possa promover financiamentos com essa característica de sustentabilidade, que é uma fase de transição. A gente tem o Acordo de Paris desde 2015 que vem trazendo todos esses pontos para que as empresas, a partir dos bancos centrais, que têm essa agenda muito ativa, né? Inclusive o Banco Central do Brasil também tem essa agenda de sustentabilidade como pauta para ser desenvolvida, e trazer, então, esses players para a gente começar a buscar essas soluções, contribuir com as nossas expertises, porque, obviamente, que sai de uma análise macro e vai para uma análise micro, em determinados setores, com diversos tipos de produtos, né? E se a gente conseguir conciliar tudo isso, com certeza, a questão até de hoje ter essa necessidade de estar em loco, de avaliar, isso pode ser mitigado, né? Pelo menos, talvez nunca vai substituir, porque nada como estar no local, fazer a sua due diligence presencial, entender as questões de uma determinada região, mas claro que sim, que pode trazer mais segurança e isso vai acabar promovendo não só um desenvolvimento sustentável do nosso planeta, mas também uma mitigação de riscos que pode contribuir para uma melhoria no custo do crédito que está sendo concedido. Então, acho que a gente tem como buscar essa conciliação de interesses e promover através da Chambre um palco aí para buscar atender e conscientizar as empresas brasileiras que talvez ainda estejam mais distantes dessa realidade que está aqui, que está acontecendo agora, que está assim em ebulição, para falar a verdade, e trazer já o conhecimento, toda a tecnologia, a demanda desses investidores para falar, ok, eu invisto no seu país, eu invisto no seu negócio, mas o que você está fazendo para contribuir com essa agenda? E dar realmente esse alinhamento de interesses para que a gente possa desenvolver melhor o nosso setor. Então, estou falando da minha área, né? Mas, obviamente, que isso pode ser aplicado para quaisquer outros setores também. Ótimo. Infelizmente, chegamos ao fim de mais uma conversa com associados. Agradeço à Heloísa a sua presença e lembrar a todos que podem ler um artigo da sua autoria sobre Trade Finance, inovações nessa área, no site da Câmara, chambre.org, a partir da próxima semana. Além do site, não se esqueçam de consultar nossos canais de mídia social, Facebook, Twitter e LinkedIn. Convidamos a todos a juntarem-se à Chambre e desfrutar de novos contactos, informações úteis e novas oportunidades de negócio e, ao mesmo tempo, ajudar a estreitar a relação bilateral entre os dois países.
Juntos faremos mais e melhor. E, como sempre, agradecemos a sua atenção e apoio. Boa tarde e até à próxima. Muito obrigado.